Como você lida com as suas limitações? Encara tranquilamente ou fica frustrado? Você acredita que deve fazer algo porque foi imposto ou apenas o que consegue fazer sem culpa? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje com o psicanalista Jonatas Liache. Tudo bem, Liache? Tudo bem, Elaine? Bom, vamos começar falando. Essa coisa de limitação, muitas vezes, a gente mesmo se auto-pune, fica bravo, porque a gente quer fazer alguma coisa que às vezes naquele momento a gente não consegue fazer. Ou às vezes se cobra demais. E aí já começa um problema, né? Sem dúvida, a gente precisa ter em mente algumas coisas que são agentes limitadores. Não tem problema ter limites, mas a gente desenvolve crenças limitantes. E essas crenças limitantes não correspondem necessariamente à verdade ou à nossa capacidade de desenvolver qualquer atividade, qualquer plano, qualquer sonho que a gente tenha. Então, por exemplo, uma crença limitante é: eu não tenho condições, eu não consigo, todos tentaram, por que eu vou conseguir? Ou aquela mais comum, uma das mais comuns é: eu não mereço. É uma crença limitante. Se você começa qualquer coisa na sua vida, de um relacionamento a um plano de trabalho, de vida, de estudo, enfim, e você começa com uma crença limitante, o que é uma crença? É uma verdade pré-instalada, mas que não representa a sua verdade. É uma verdade crida, mas não representa a sua verdade. Se você começa com ela instalada, 80% de chance de não dar certo. Tem uma frase que eu acho que é do Henry Ford, que fala que você recebe aquilo que você merece. Se você disser que aquilo é impossível, aquilo realmente vai ser impossível. Pois é, e tem tudo a ver, né? Se você olhar para as suas condições e as limitar, você não já começa em desvantagem em relação àquele projeto, àquele processo. Agora, é interessante também reconhecer a sua própria limitação. Se por um lado a crença limitante pode me impedir de alcançar coisas que eu possivelmente conseguiria, por outro lado eu preciso reconhecer as minhas próprias limitações. E aí é difícil você dizer não, por exemplo, quando você reconhece que não pode fazer e mesmo assim insiste em fazer. Sabe, forçar a barra? Uhum. Então, forçar a barra também é um outro fator que acaba limitando as nossas condições. A gente pode pensar que, de uma forma mais leve, talvez, de levar a vida, seria assim: recebe uma dificuldade, uma situação e fala, vou fazer. Mas caso perceba que não consegue, entender e deixar isso. Sim, a força de vontade acho que é o ponto principal. Se você tem algum objetivo, algum alvo na sua vida, repito, de um relacionamento pessoal, interpessoal, a um plano de vida, a um projeto, enfim, você precisa, primeiro, ter coragem de enfrentar. Segundo, vencer as crenças limitantes. E terceiro, estabelecer um projeto dentro desse projeto, ou seja, um plano de alcance para cada uma das etapas necessárias para alcançar esse objetivo. Não tem nenhum problema você fazer um planejamento e lutar por esse planejamento, reconhecendo as suas próprias limitações, é claro. Agora, muitas vezes essas crenças limitantes vêm das nossas famílias, né? Pobre não pode estudar, dinheiro é ruim, casamento é sofrimento. E muitas vezes a gente não tem noção do quanto a gente assimilou aquilo dentro da gente. E aí acaba tendo atitudes que correspondem a isso. Como é que a pessoa pode, de repente, perceber? Porque a percepção, nesse caso, é super importante, né? Acho que, a princípio, a percepção mais adequada nesse caso seria você se reconhecer como um indivíduo. Ou seja, eu sou único. Se não deu certo para você, talvez para mim dê. Não quer dizer que não dando certo para você, não dê certo para mim. E você falou muito bem, né? A cultura familiar, muitas vezes, é um impedimento. E é difícil você ver pessoas que rompem com essa cultura familiar, negativista, destruidora de sonhos e tudo mais. É muito raro observar pessoas que conseguem superar essas crenças. É mais comum até passar para frente, né? Muito, exatamente. E aí aquele que consegue romper, aí você vê aquele case de sucesso, né? Vê aquela pessoa que superou obstáculos, que fez coisas que ninguém faria, apesar de estar naquela família, apesar de ser pobre, apesar de ser limitado, não ter cultura, enfim.
Então, qual é o maior valor que nós temos? É a nossa força de vontade. Algumas coisas, algumas conquistas que nós temos não dependem exclusivamente, por exemplo, do nível cultural que você tem. Não é um diploma que garante. O diploma pode ser um facilitador de acessos. Mas muitas pessoas que fizeram várias conquistas, enormes conquistas e sucesso na sua vida, foram intuitivas. Elas simplesmente intuíram, romperam com qualquer crença limitante e foram avante. E acho que tem uma frase do Star Wars que eu acho maravilhosa, do mestre Yoda, né? Sim. Que é a sabedoria do filme. Ele diz assim, faça ou não faça, não existe tentar. Porque tem aquela coisa que toda vez que eu falo, eu vou tentar, eu já me dou a chance Exato, de errar, perfeito. Eu já vou meio sem vontade. Perfeito. Essa é uma frase que eu falo para os meus pacientes. Eu digo assim, vamos fazer tal situação mudar a partir dessa prática. Aí o paciente ou a paciente diz, eu vou tentar. Eu falo, não, você não vai tentar. Como não vai tentar? Não, ou você faz ou você não faz. Tentar é uma coisa que só vai ser descoberto depois de você ter feito. Se você não conseguiu, você tentou fazer, mas é uma coisa que você não pode partir desse princípio. É uma outra crença limitante. Então, acho que essa frase do Yoda é perfeita para todos nós. Ou seja, não dá para entrar já achando que tem a chance de perder, né? É aquela famosa máxima, né, Elaine? Você tem uma coisa para fazer. Você tem 50% de chance de dar certo e 50% de não dar certo. Então, você simplesmente faça. Não pense no 50% que vai dar certo, nem no que vai dar errado. Só faz. Faça. Só isso. Simplesmente faça. É como aquela coisa, né, da pessoa. Tem muita gente que fala assim, tudo, é difícil, é difícil, é difícil. Para de achar que é difícil, né? Vai para a ação. Ou, mas será que eu consigo? Só vai ter a resposta se você for. Exatamente. Você vê como as crenças limitantes são realmente o maior impeditivo que a gente tem. A gente vai ter sucesso ou fracasso. A questão não é alcançar uma coisa ou outra, a questão é fazer. O desfrute vai ser posterior. O resultado só vai acontecer se você fizer. Agora, o pior resultado é daquele que não tenta, que não faz, que não tem uma iniciativa. Eu prefiro errar fazendo do que não fazer. Exatamente, porque daí fica no e se, né? Exatamente. E é isso que vai aprisionando a gente. E vai construindo mais barreiras e mais crenças limitantes. E a gente sempre fala, né, aliás, se tiver dificuldade, não tá legal, tá pesado para você, procura uma ajuda profissional. Sim, olha, hoje com a internet as pessoas têm muitas dicas importantes. Tem muita bobeira, tá? Tem muita coisa que é paliativo, superficial. Mas você tem acesso a muita informação hoje. Agora, um profissional qualificado que possa dar uma instrução, ajudar a retirar e a vencer essas crenças limitantes, alguém que possa dar uma instrução, tirar ali de dentro aquela verdadeira vocação, né? Aquela verdadeira intuição que pode levar a pessoa adiante, isso é muito importante também. Legal, muito obrigada. Obrigado a pela você, participação. Né?